Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje no podcast Conversar com um filósofo, Caio Souto. Muito obrigada, Caio, pela sua presença. Obrigado. E também aqui comigo o professor José Márcio Rego, Paulo de Tarso, Presgreves. Leite Soares. Leite Soares. De Bourbon e Bourbon. E antes que eu me esqueça, se você gosta das nossas entrevistas, curta, compartilha, aperte o sininho para que você seja avisado das próximas. E vamos então agora conhecer um pouco da trajetória do Caio. Caio, se você puder nos contar um pouco, a gente está muito curioso sobre a sua... A gente quer pular já para a tese de doutorado, porque ficou todo mundo aqui fascinado com ela, né? E eu registrar a data, né? Hoje é 19/12, porque aí localiza os internautas, né, de quando foi. Obrigado, legal. Caio, obrigado. Viu? Bom, vou começar agradecendo também o convite de estar aqui, um prazer muito grande. E estar presencialmente aqui com o professor Zé Márcio, com a Regina, com o Paulo também. Vocês perguntaram da minha trajetória. Eu comecei a estudar filosofia na PUC São Paulo, né? Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de Direito. E lá eu tive contato com professores de filosofia, comecei a me interessar e depois fui para o mestrado direto na filosofia. Depois eu fiz uma graduação, uma segunda graduação, doutorado. E nessa época eu comecei a ler um livro que o Zé Márcio publicou de entrevistas com filósofos brasileiros. E marcou muito esse livro, né? Muitos, infelizmente, vieram a falecer, mas o livro me marcou porque eles contam, os filósofos, exatamente sobre a parte da vida. Tem uma questão ali com o Wilhelm Meister, né? Sim. Primeiro... É a pergunta que a gente fazia para todos, né? Isso. Como é que são os anos de formação e os anos de peregrinação, né? Então, eles falavam um pouco da formação. Eu me considero sempre em formação. Eu me coloco como um estudante ainda hoje, como professor, né? Eu gosto muito dos temas clássicos da filosofia, mas também da questão mais prática, né? Pensando nas questões mais atuais. E eu estudei no meu mestrado um autor contemporâneo, que é o Michel Foucault. E depois, no doutorado, eu comecei a estudar Na verdade, a tese era para ser Foucault e um outro autor, que é o Canguilhem, que é um autor muito menos conhecido, mas que vem ganhando cada vez mais uma dimensão, né, de estudos por vários motivos. O primeiro é porque as obras deles são textos que ficam muito em revistas. Ele escrevia textos curtos, muito especializados no domínio da medicina. E agora, a partir de 2011, se eu não me engano, começou a sair as obras completas numa edição em 6 volumes. Cada vez que sai um novo volume dessas obras completas, surge um colóquio sobre aquele tema, ou então um livro, uma tese, alguma coisa. E assim, o meu trabalho acabou entrando um pouco também nessa ressignificação da obra desse filósofo. Conta um pouco sobre ele, quem era? Canguilhem foi um filósofo francês. Ele teve 2 formações, filosofia e medicina. Ele fez 3 teses de doutorado, a primeira em medicina e as outras 2 em filosofia, né? Lá na França, num contexto de guerra, né? Quando ele escreve a primeira tese dele em medicina, que é o trabalho mais conhecido dele, que se chama O Normal e o Patológico, é o livro que tem tradução no Brasil. Inclusive, quem introduziu no Brasil foram os autores da medicina, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso, a introdução do Canguilhem no Brasil. E depois, ele publicou esse trabalho, escreveu durante a Segunda Guerra Mundial e como militante na guerra, né? Médico, tenente de guerra dos feridos na resistência francesa, né? A França ocupada, e ele foi alguém que trabalhou diretamente com isso. Teve colegas que morreram, foram torturados, aquela coisa da Segunda Guerra, né? E ele, assim, ele nunca falou muito abertamente sobre isso depois, não gostava... Ele era muito discreto, ele não gostava de aparecer, de ficar falando dos seus feitos heróicos, mas outros autores falam do que ele fez, né, ali nesse período. E nesse período é que ele escreve... Então é um livro também de combate,
né? Tentando pensar uma concepção de vida e de saúde combatente, contra, né, a questão da submissão ao fascismo que a França enfrentava na época, né, na ocupação, no regime da colaboração. Depois disso, termina a guerra, ele retoma o posto de professor, e aí ele começa a se encaminhar mais para a filosofia, e ele assume a direção de um instituto importante na França, em Paris, que é o chamado, hoje mudou de nome, chama Instituto de Ciências e Técnicas, vinculado à Sorbonne, né? Para assumir a direção desse instituto, ele precisava completar a sua titulação em filosofia, precisava de um doutorado em filosofia. No campo do instituto. No campo do instituto. E aí ele faz um doutorado orientado pelo que era então o diretor, que é o Gaston Bachelard, que é um filósofo... Somente. Somente o Gaston Bachelard. Um filósofo conhecido no Brasil, e foi o orientador dele dessa tese, né? Meio que passou o bastão para o Canguilhem. Né? O Bachelard estava envelhecendo, passou a direção, o Canguilhem defende as teses em filosofia, porque na época, para ser doutor em filosofia na França, tinha que ter 2 teses, a principal e uma complementar. Né? A complementar foi uma reunião de artigos que ele vinha publicando, e a principal foi um estudo que eu traduzi no meu pós-doutorado, que se chama a formação do conceito de reflexo nos séculos 17 e 18. É um estudo em história da ciência, bem específico, mas ao mesmo tempo cheio de aberturas para questões filosóficas mais amplas, a questão da alma e do corpo, uma certa leitura do Aristóteles, da filosofia antiga, um capítulo sobre Descartes, que é belíssimo. Ele mesmo tinha material para, se quisesse, publicar um livro inteiro sobre Descartes, que está nos arquivos dele. Enfim, essas 2 teses, aí ele se torna diretor do instituto e continua sua carreira publicando artigos. Só que esses artigos são muito específicos, né? Mas são extremamente eruditos. Por exemplo, um artigo sobre a história da fisiologia, né? 30 páginas, uma erudição gigantesca, a história de questões mais específicas das ciências animais e humanas, da medicina e da filosofia também. Ele viveu até 1995, nasceu no começo do século XX, eu não recordo exatamente a data, mas é 1904, 5, alguma coisa assim, viveu... Acho que é 4, né? 4. Quase 90, mais de 90 anos, 91 anos, né? E lúcido até o último ano. Tem uma entrevista dele no último ano da vida dele, muito luminosa, né? Com os alunos dele já. Então ele percorreu o século XX no cenário intelectual francês, formou muitos intelectuais importantes. Só de cabeça, lembrando aqui, Foucault foi um deles, Gerard Lebrun, que deu aula na USP, né? Um filósofo franco-uspiano, né? Porque ele... Do departamento francês de ultramar. Exatamente, do nosso querido Paulo Arantes, né? Que narra a importância do Lebrun para a construção da USP, né? Pierre Bourdieu, na sociologia, e, enfim, vários outros, que eu agora não vou lembrar. Era colega de alguns outros também, o Louis Althusser, né, que também foi colega dele, dava aula em outra instituição, dava aula na École Normale Supérieure, e o Canguilhem na Sorbonne. Como na École não tinha o mestrado e o doutorado, vários alunos do Althusser fizeram o mestrado com o Canguilhem, né? Por exemplo, Alain Badiou, né? O Pierre Macheret, mas eram do círculo do Althusser. E o Althusser cita ele bastante na biografia lá, O Futuro Demora Muito Tempo, né? No texto autobiográfico do Althusser. Da amizade dele, né? Com o Canguilhem. Com o Canguilhem, perfeito. Então, acho que isso responde à questão, quem foi o Canguilhem, né? Percorreu o século XX na França, conviveu desde a sua formação com os intelectuais lá das décadas de 20 e 30, né? A fase madura começa nos anos 40 da obra dele e vai até depois dos anos 60. Aí ele envelhece, aposenta e continua publicando mais esporadicamente, né? Mas sempre os textos são muito importantes, muito interessantes e articulam vários temas. Posso fazer uma observaçãozinha? Só uma coisinha rápida. Tá. Talvez o mais importante discípulo dele, não o mais famoso, porque o Bourdieu também é famoso, né? Mas é o Foucault, né? Como não sei se discípulo. Foucault é mais famoso que o Bourdieu, não. Não, de famoso, digo mais discípulo. Teve uma influência maior do Canguilhem. Procede isso ou não? Eu posso responder. Se você quiser fazer a sua também, para ver se tem relação. Não, o que eu queria observar é o seguinte. Eu fiquei encantado porque faz muito tempo que eu não vejo alguém falar do seu autor com tanto tesão quanto você. Boa. Belo registro.
É verdade. Deixa eu aproveitar e pegar o amor. embalo aqui. É, assim, A gente passa tanto tempo, né, estudando, mas eu gosto muito de conversar fascinante, sobre isso, de dialogar com colegas que também estudam questões. Não precisa Bem- ser exatamente bem o mesmo notado, autor, Paulinho. mas temas comuns, né? A miséria do mundo, pelo que você contou do histórico, né, influenciou. O Bourdieu foi muito influenciado por ele, então, na miséria do Nos mundo. textos metodológicos do Bourdieu, mas é porque assim, o Canguilhem, eu já vou responder a questão com o Foucault, mas essa questão de como que o Canguilhem influencia os outros autores é muito peculiar, porque o Canguilhem, ele não tem propriamente discípulo, não tem ninguém que fez exatamente o que ele fazia, deu continuidade ao que ele fez, usa exatamente os mesmos conceitos. Exceto um professor de Manaus. Tô querendo lembrar. Caio Souto. Caio. Talvez esteja aparecendo esses discípulos mais agora, tardiamente, né? Mas na época dele, esses autores que ele influenciou e até formou, eles praticavam coisas diferentes, mas com influência. Então, por exemplo, Bourdieu, ele se apropria do conceito de epistemologia histórica, de uma história ou de uma história epistemológica, né? Que significa, enfim, basicamente você colocar numa perspectiva histórica a construção dos conceitos científicos, internamente e externamente na relação com a sociedade, né? Então, Bourdieu diz que essa é uma forma de fazer ciência e que ele aplica para as ciências sociais, para a sociologia, né? O Foucault vai fazer outra coisa da influência do Canguilhem, né? Aí, respondendo a sua pergunta, o que o Foucault vai fazer? Bom, na verdade, o Foucault, ele escreveu a tese de doutorado dele, História da Loucura, a maior parte dela na Suécia, né? Numa época que ele era professor lá, em Uppsala, na Suécia, e chegou na França já com ela quase pronta, né? E foi mostrar o trabalho, um trabalho volumoso, original, ousado, né? Mostrando que a psiquiatria tinha uma história, né? Que a doença mental tinha uma história, né? Ele chegou com essa tese e foi mostrar para o professor antigo dele, que era o Jean Hippolyte, né? Foi professor dele no que seria um cursinho para entrar na École Normale Supérieure, né? Que é um nível muito alto intelectual para conseguir entrar. Então tinha uma espécie de cursinho, né? Que os alunos faziam. Acho que até o Jean Paul Sartre chegou a fazer esse cursinho. Fez o cursinho também, né? Exatamente, esse cursinho. E o professor era ninguém menos do que o Jean Hippolyte, do cursinho, né? E ensinou Hegel para o Foucault, né? Ele chegou para o Hippolyte e falou, tô com esse trabalho aqui, vê o que você acha. Aí o Hippolyte falou assim, esse tema aqui, fala com o Canguilhem, né? É assim que começa uma relação realmente de Foucault e Canguilhem. Veja, a tese já estava pronta. O Canguilhem lê, na verdade ele olha aquilo e fala, bom, ele diz assim, né? Se o que você está querendo dizer fosse possível, alguém já teria feito. O Canguilhem fala, no primeiro contato, antes de ler. Mas aí quando ele lê a tese inteira, ele diz, não, realmente, esse menino, né, esse jovem que acabou de chegar aqui, mostrou que existe uma tese aqui, ele demonstra aqui, né, que a psiquiatria, a doença mental, tem uma história. Então, é uma tese. Ele não mexe em nada. Ele tá careca de saber disso, né? Ele não era careca ainda, ele não era careca nessa época. Nessa época ele não era careca. Aí submete a banca, monta a banca, né? E convida um deles é o Daniel Lagache, que é um psicólogo, né, um epistemólogo da psicologia, que pensava a unidade da psicologia, né, entre as suas diferentes atribuições, diferentes tendências, né, o behaviorismo, psicologia analítica, psiquiatria, tentava unificar numa ciência coerente. E então ele é o que mais critica o trabalho do Foucault, mas o Canguilhem insiste que Foucault estava certo. Então tem uma tensão ali. Mas aí depois desse trabalho, né, o Foucault vai escrever um outro trabalho 2 anos depois, que é exatamente sobre a medicina, que é o nascimento da clínica, 1963. Agora, com esse trabalho, ele entra realmente no campo do Canguilhem, porque o Canguilhem nunca foi um autor da psiquiatria, da história da psiquiatria, ele é um autor da medicina, da saúde no sentido orgânico, né? Claro que não só orgânico no sentido orgânico da medicina, da biomedicina, mas o tema dele não era exatamente o da história da loucura. Mas quando Foucault publica O Nascimento da Clínica, aí sim ele entra no campo do Canguilhem, né? E não é exatamente um seguidor,
tem alguns pontos ali que, lendo com cuidado, foi No teu livro você explora isso. eu tentei mostrar no livro, né? Como que olhando com Como é que é cuidado. o devir, o título? O livro sobre Canguilhem é a pedagogia da cura. Para uma pedagogia da cura. É. Só sobre Canguilhem. Não, mas tem um capítulo no devir, tem No O Devir de um Estilo, que é no o estilo tem meu um outro capítulo livro. que você Isso. trata disso. Também. Aí eu não vou conseguir entrar nessa minúcia agora, né? Uhum. Mas, assim, só um panorama geral dessa diferença. O livro do Foucault, ele termina o registro histórico de 50 anos que ele analisa da história da medicina ocidental, termina analisando a obra de um autor que é o Broussais, né, que é um médico francês vinculado ao surgimento da medicina positivista, né, no século XIX. E o Broussais é o autor que o Canguilhem começa o normal e o patológico analisando. Então o Foucault termina onde o Canguilhem começa. O que o Foucault faz, então? Ele recuou 50 anos no período histórico, né, para mostrar a emergência daquilo que é o começo do... Isso sem saber que ele fez antes de tá certo ou não? Não, o Foucault fez depois Não, do trabalho. ele fez depois, mas digo, ele fez, tô perguntando se eu não estiver errado, ele fez esse trabalho, o Foucault termina onde o Canguilhem começa, sem saber. Ele não tinha travado contato ou já tinha? Não, aí já tinha. Aí já tinha. Ah, perdão. O livro é de 63. Então, Não, tá. né, o primeiro, a tese. Quando tem a tese, ele ainda não é assim... Não conhecia isso. Não era tão próximo É. do Canguilhem. Claro que ele já sabia do Entendi. Canguilhem, mas eles não tinham uma relação nem teórica e nem pessoal, acadêmica, né? Essa relação se estabelece com a tese. E aí, depois da tese, o Foucault escreve um segundo livro, que é esse, O Nascimento da Clínica, que aí é no domínio que o Canguilhem trabalhava, Entendi. né? Desde sempre, desde os anos 40. A tese do Canguilhem é de 43, né? Salvo engano. Então é 20 anos depois. Entendi. Né? 20 anos depois, o Foucault escreve um livro recuando 50 anos no registro do Canguilhem para fazer uma espécie de historicização, né, anterior àquilo que o Canguilhem começa. Ele começa o estudo dele no Broussais, na medicina positivista. O livro do Canguilhem é uma crítica à medicina positivista, né? Mas ela começa falando desse autor e depois vai Augusto Comte, Claude Bernard, René Lehrich, e aí entra no século XX. O Foucault dá um passo atrás, Entendi. né? E ali que começa a estabelecer a relação não mais acadêmica, mas agora teórica, filosófica, exatamente. Aí depois o Canguilhem responde em textos, nunca diretamente, mas tem só mais um detalhe importante. Quando Foucault publica em 66 As Palavras e as Coisas, né, Le Mot e Les Choses, que é um livro que os economistas teriam obrigação de ler e não ler, né? Impressionante. Não, tem um outro dele que eu acho fantástico, que eu digo para os alunos: você quer entender de teoria dos preços, microeconomia, lê O Nascimento da Biopolítica. Uhum. Quer entender de liberalismo, não vai ler os livros desses liberaloides, não. Leia O Nascimento da Biopolítica do Foucault, que você vai entender Perfeito. tudo. E é interessante que o Foucault escreveu esse curso antes da implementação propriamente do... Sim, são as aulas que ele deu em 79, né? Isso, exatamente. Mas contem para os nossos, para quem está nos assistindo, por que quem estuda economia teria que ler Foucault? Agora a gente pegou um ponto. O Nascimento da Biopolítica, três, eu posso por dizer o favor. seguinte: ele faz uma síntese, ele dá o conceito, ele vem mostrando por que você está estudando esse modelo, você vai entender em que contexto histórico, em que questão política está entrando aquele modelo. Aí amarra facinho na cabeça. Uma discussão extremamente atual, né? Super, hiper. Responde, cara, a pergunta dela. Tem uma atualização desse livro do Foucault, do Pierre Dardot e do Christian Laval, né? A nova ordem do mundo, alguma coisa assim, a nova razão do mundo. Eu esqueci exatamente o título. Famosíssimo, né? Depois da crise de 2008 na Europa. Do subprime, né? É de 2008. É. Aí eles escrevem esse livro, né? São um filósofo e um Deve ser sociólogo interessante. franceses, os dois. Eu adotava esse Nascimento da Biopolítica no curso sobre imperialismo. Eu dava, você quer entender? Lê aqui. Aí eu fiquei curioso, depois eu vou pegar direitinho a dica com você. Perfeito.
Mas eu acho que a sua resposta é pertinente, é isso mesmo. Né? Porque o Foucault faz uma análise não estritamente econômica da emergência dos modelos econômicos, né? Integrando a economia em questões mais amplas da Porque o sociedade. problema do aluno de economia é que ele pensa que tem um gênio que cai do céu, tem uma inspiração divina que vem, que entra na cabeça e o cara faz uma coisa brilhante. E o Foucault mostra que não, tá? Qual é o contexto, o que você está em jogo, o que você está disputando aí. Qual é o Exatamente. pau político que está comendo. Quais né? são as forças que estão puxando o cabo de ele ferro? já fala em 79 como que o modelo do liberalismo clássico, depois do seu colapso e depois das medidas keynesianas e tudo do bem-estar social nos anos 40, começa já a se articular uma reação a isso, né, que depois vai ser implementada nos anos 80. Mas o Foucault em 79 já está vendo que essa reação é fortíssima. Né? No colóquio Walter Lippmann, em Paris, se eu não me engano, né? Se não eu vou esquecer, o Walter Lippmann, né? Ele tem um livrinho, entre aspas, fantástico, sobre a política externa norte-americana, doutrina Truman e do Marshall. É brilhante o livrinho, né? Aí eu tinha um tio que estudava essas coisas, eu falei, tio, quem é esse Walter Lippmann? Ele falou, é um jornalista, tal, super conservador, um livro brilhante. Aí eu dava no curso de imperialismo, porque ele uma clareza fantástica sobre isso. Aí eu estou indo para Poços de Caldas, em Minas Gerais, tem um viaduto Walter Lippmann. Como é que é? Lá em São João da Boa Vista. Eu falei, gente, Walter Lippmann, eu não acreditava. Eu falei, você vê a força do imperialismo, né? Quer dizer, o cara vai até São João da Boa Vista para fazer... Tá na placa do viaduto. Para estar na placa do viaduto. Pois, acho que é essa a questão. Tem uma relação entre as palavras e as coisas e o curso de 79. As palavras e as coisas, ele constrói um quadro geral, né, dos saberes empíricos constituídos no século XIX e XX. Dentre eles, a economia política. Isso. Né? E ele articula a economia política com coisas que são... à primeira vista, totalmente diferentes, por exemplo, a biologia linguística, né? Mostrando que existe uma condição que ele vai chamar de a priori histórico, né? Que é uma condição de regras do saber que pré-condiciona, né, esses saberes todos. E não só esses, são 3 exemplos que ele dá. E aí ele mostra como que a economia política não está articulada com esses outros saberes, essas outras empiricidades. No Nascimento da Clínica, uma década depois, ele já faz uma emergência histórica dos modelos econômicos para além daquilo que ele tinha analisado em 66, porque aí ele já insere o neoliberalismo também, né? Então, isso que é interessante. Entendeu, Regina? Ele respondeu, né? Porque sim. Eu acho que é interessante para os economistas, sim, os 2 livros do o Foucault. Melchior faz Peraí, uma... desculpa. Só uma coisinha. O Melchior faz uma observação interessante sobre a coisa do liberalismo, naquele livro que eu acho importante, pouca gente lê, né? O Liberalismo Velho e o Novo, né? Mas a discussão do Foucault é de uma preciosidade, né? Eu queria só questionar essa história que é bom para os economistas, não é? Economista hoje é uma coisa absolutamente medíocre, só modelo, não tem nenhum contato com a realidade. Ele é bom para quem quer saber, quem tem curiosidade do mundo, é como uma questão intelectual do cara. Não para, porque o economista tem que fazer matemática, estudar matemática, estatística, porque o economista não precisa ter nenhuma cultura, não tem mais nada. Você tem que ter destreza em modelos. É isso que faz o economista que você está formando hoje. Então, fica a recomendação para quem quer transcender o economista e que quer ser um sujeito pensante, de fato. Uhum. Desculpe. Isso não acontece só na economia, né? Várias das ciências estão com esse problema, né? Se emancipam e se autonomizam, se isolam. A né? própria medicina, né? Exatamente. É a crítica do Canguilhem à medicina atual. Né? Que ela O- perdeu a concepção de saúde. O que é ser saudável? Não é só uma questão da saúde do corpo. Né? Viver numa sociedade doente, não tem como ter um corpo saudável dentro de um... Aí você tem que mudar, transformar, né, a sociedade. Isso me lembra o Marx, tem no Ideologia Alemã tem uma passagem que o pessoal fica muito nervoso quando eu falo isso na aula. Eu digo, é só ler. Né? O que o Marx diz? Tratando do materialismo, do que é o materialismo do Marx, tem um pedaço que ele diz o seguinte: os homens precisam produzir outros homens.
quando você precisa produzir outros homens, você tem aí de imediato a divisão do trabalho, porque você precisa de um homem e de uma mulher. Cada um entra com seu instrumento de trabalho, né? E tem que ter a cooperação junto, né? Aí ele vai para frente, diz, a divisão do trabalho avança e ela culmina, né, na separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Esse é o auge. E aí surge a teoria. Quando você separa o trabalho intelectual do trabalho braçal, é que surge a teoria, que é uma interpretação que pode não ter nada a ver com o real. Tá certo? Quer dizer, o descolamento da teoria do mundo real vem desde lá até chegar. E hoje, basicamente, o que você tem é um absoluto, em economia, absoluto descolamento do mundo real. Tá certo? É só o modelo, o garoto faz o modelo e pensa que o mundo real se comporta como modelo. Tá certo? Eu concordo perfeitamente com isso, né? Acontece com várias outras disciplinas. E eu acho que esses livros do Foucault permitem a gente pensar, reintegrar isso num quadro geral do pensamento, né? Aí voltando às Palavras e as Coisas de 66, né? Só aquele detalhe que eu ia falar da relação Canguilhem e Foucault, porque quando ele publica esse livro, 66, o Foucault é atacado, né? É atacado pelos existencialistas. Muito atacado. Pelo Raymond Aron, até o Melchior também. Sim, o Melchior ataca. Então tem vários ataques, né, a esse livro. E o Canguilhem sai em defesa, mas é uma defesa que tem que ser lida com bastante com Grano Salles. Com Grano Salles. Exatamente, porque lá no final tem uma questão ali que o Canguilhem coloca que aponta para uma certa diferença. Que sim, são dois, né, filósofos. Defende, mas diverge, é isso? Mas Destaca isso. Ele fala assim, você está falando das condições teóricas do surgimento da figura do homem no saber ocidental. Mas as condições práticas de transformação disso, que é uma crítica que os outros também fizeram, mas o Canguilhem faz de um jeito totalmente diferente, né? Nas condições práticas, e aí ele coloca lá a questão que o Canguilhem não desenvolveu isso num livro, tem que ir lá nos textos, essa que é a dificuldade de ler esse autor. Tem que ler, você pega as obras completas, é um monte de artigo pequeno em revistas especializadas e tudo, para você conseguir tirar daquilo lá uma concepção do que ele está falando, né, sobre como que é essa transformação da sociedade a partir de uma nova concepção de saúde, né? É basicamente isso. Mas ele defende o Foucault. E depois aí o Foucault fica muito famoso com as Palavras e as Coisas, mais do que o Canguilhem, né? E é um pouco isso, assim, a relação do Foucault com o Canguilhem. O Foucault se torna um best-seller, né? O sucesso do Foucault, do ponto de vista extremamente diferenciado, né? Isso, um vive 90 anos, né? E o outro 58, eu acho. Ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Foucault morre de AIDS, né? Como com muito menos tempo de existência, né? Sim. O Canguilhem sobreviveu ao aluno e fez a direção do primeiro colóquio em homenagem ao Foucault filósofo, né? É verdade. E lá ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim... Ele tinha um jeito de escrever bastante lapidar, assim, parece poesia concreta, o jeito, às vezes, ele termina as frases e fala uma coisa que você fica pensando horas. Ele fala assim, eu até o conhecimento da obra do Foucault, eu conhecia já dois grandes filósofos na minha vida, Sartre e Raymond Aron, que eu estudei com os dois, lá nos anos 20 e tal. Nenhum dos dois poupou Michel Foucault. Um dia foram vistos juntos, né? Que foi nas passeatas lá de 68. Então, com isso, ele só diz isso, né? Quer dizer, a divergência, mas quando a urgência concreta se coloca, os grandes se encontram. Se unem. Bacana essa situação. Lindo, né? Como é que qual foi o seu método de estudo, de trabalho, porque como você comentou, né, que você teve quase que garimpar isso. Como é que você foi criando sua metodologia de trabalho para conseguir juntar essas peças todas ali soltas, né? Foi um período que eu fui para a França fazer o doutorado sanduíche, né? Eu fiquei uns meses lá. E como eu falei, eu comecei... Sorbonne? Eu fiquei na Sorbonne. Quem me recebeu lá foi um professor da Sorbonne. Mas eu assisti algumas aulas com ele, mas ele não eram aulas todo dia, toda semana. Era quinzenal, que é um seminário que ele tinha, né? Então, nos outros
dos outros dias, eu fui pro arquivo Canguilhem, que é na École Normale Supérieure, né? Que é um anexo da École. Então, eu fiquei nas duas instituições, as aulas na Sorbonne e no arquivo Canguilhem. E aí, lá no arquivo, comecei a ter contato. Quando eu cheguei lá, eu não tinha essa dimensão toda do Canguilhem. Eu comecei a ter visitando o arquivo. São quase 100 caixas, né? Eu não tinha acesso diretamente às caixas, eu tinha que pedir para a bibliotecária, uma pessoa que cuida. E aí tem um arquivo em PDF com os títulos das caixas, o que tem em cada caixa. É um arquivo gigantesco. Porque tem tudo lá, ele conservava tudo, todos os cursos que ele deu, desde o ensino médio, lá quando ele era professor de província no liceu, né, que é o nosso ensino médio, ele tem lá, tudo lá, os cursos, depois os rascunhos. Já tá tudo em PDF? Já? Não, em PDF só tem A relação, o né? arquivo, só o nome das caixas e do que tem dentro da caixa. Só esse PDF tem quase 100 páginas. É o PDF que é o... Ajuda a localizar. É o índice. Tá. Né? Aí você vai lá, bom, eu quero esse documento. Aí eu pedia para a moça, ela trazia para mim o documento. Aí vem um documento escrito à mão, muitas vezes. Né? O memorial de conclusão de Não curso é letra de médico, é? Não, a letra bonitinha. Porque Com nota, senão- com citação na nota de rodapé, com Olha. bibliografia. Impressionante, assim. O TCC dele chama A Teoria da Ordem e Progresso em Comte. Eles ficam impressionados que a gente fala que tem o lema do Comte na bandeira do Brasil, né? E o Canguilhem escreveu o TCC dele sobre Comte, né? E isso com 20 e poucos anos, lá, acho que 26 e tal. Aí eu peguei esse arquivo e comecei... Aí eu fiz uma leitura do texto e coloquei no meu primeiro capítulo. Aí o primeiro capítulo da minha tese, eu dividi em 4. O primeiro é o jovem Canguilhem, dos anos 20 e 30. Esses anos em que ele ainda não era estudante de medicina. Ele entra no estudo de medicina na década de 30. Ele era um filósofo francês, vinculado a uma tradição forte na época, que depois foi... passou a não ser mais tão forte nos anos 40, que é a filosofia moral. Ele tinha um mestre, que era o Alain, que era o pseudônimo de um autor chamado Émile Chartier, né, que dava aula no colégio Henri IV, que é um colégio também importante lá na França, que forma os alunos da alta sociedade francesa e tal. Então ele tinha esse autor, o Alain, tinha um certo número de seguidores, discípulos que editavam a revista dele e tal. E o Canguilhem era um desses autores, ali no círculo desse primeiro mestre dele, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais isso e comecei a ver que tinham coisas que permanecem na obra do Canguilhem, mesmo nos anos 40 em seguida, né? Uma certa concepção do valor, né? Que é um tema do Alain, né? E que vem da filosofia alemã, de uma vertente do neocantismo, né? Uma das milhões de vertentes do neocantismo, tem uma que é a filosofia moral, né? E que ressignifica essa filosofia moral a partir do Rickert, do Windelband, os autores lá da escola de Baden, né? Heidelberg. Esses autores foram lidos pelos franceses, e o Alain foi um dos grandes autores dessa filosofia moral. O Canguilhem começa como aluno do Alain, né? Faz a tese dele... Esse Alain tinha uma influência assim tão grande, um sucesso, parece, não ridicularizo a minha comparação, mas só para os internautas, o Alain tinha uma influência parecida com o que teve o Olavo de Carvalho aqui no... Tá certo? Não, O muito Tati diferente, muito diferente. Não, em termos de adesão. De adesão? De adesão. É difícil fazer uma comparação no mundo da internet. Não, é outro mundo, outro país, outra cultura e outra potência filosófica, claro. Mas a adesão do Alain, o Alain era um cara ele era um autor conhecido. muito querido pelos alunos. Muito, alunos, então. muito querido. Como são os alunos do Olavo, entendeu? Nesse aspecto. Pode ser. O Alain tinha uma questão que ele defendia com unhas e dentes. Ele era um pacifista radical. Ele acreditava que qualquer guerra tinha que ser evitada a todo e qualquer custo. Só que aí, o que acontece? Nos anos 30, começa a ascensão do fascismo. E não é só na Alemanha e na Itália. É na França, na Espanha do Franco, né? Na França, no campo, no interior, não das grandes cidades, mas tinha um movimento que era um movimento em que os camponeses... não estavam aderindo
a forma de organização dos trabalhadores urbanos. Então começa a ter uma divergência de organização popular do campo e na cidade. E daí começa a emergir um fascismo no campo. E o Canguilhem faz um estudo interessantíssimo chamado O Fascismo e os Camponeses, publicado anonimamente na década de 30, né, que é uma espécie de incursão política do jovem Canguilhem, né? E aí ele rompe com o Alain, porque o pacifismo do Alain, o Canguilhem percebe, esse pacifismo integral, se a Alemanha ganhar e invadir a França, vai gerar colaboração. A gente vai se render e vai se submeter ao fascismo. Como de fato aconteceu. Isso. E aí vários dos seguidores do Alain vão se tornar jovens, vão trabalhar na colaboração. E o Canguilhem não, o Canguilhem vai para a resistência armada, né? Então aí ele rompe com o mestre. Tem uma questão política da ruptura com o mestre aí, né? Que tem a ver com esse pacifismo, mas que tem consequências filosóficas amplas, porque diz respeito a uma certa concepção do que é a história. Né? E aí na minha leitura, aí eu já começo a entrar na questão da interpretação, né? Porque tem outros leitores de Canguilhem também. Tem alguns que aproximam mais aqui, outros ali. Eu acho que o Canguilhem ali rompeu com a concepção de história kantiana, né? A história como desenvolvimento da ideia, né? Que está lá nos textos dele sobre a ideia da história universal, do ponto de vista cosmopolita, por exemplo, né? E o Alain faz uma leitura atualizando isso para a condição da Europa no Entre Guerras e na Segunda Guerra. E o Canguilhem, para mim, não seguiu isso, né? E aí é uma concepção revolucionária, num sentido diferente do Marx, mas é a ciência é revolucionária. Ela é revolucionária na medida em que ela não se deriva necessariamente das condições sociais. Ela é uma construção histórica, por isso uma epistemologia histórica, em ruptura com um certo modelo atual, né? Então, agora só um registro. Paulinho, esse menino é bom, né? Bom, né? Não, só para não perder o fio, eu achei muito interessante essa questão quando ocorre esse distanciamento aí dos camponeses, né, e da classe trabalhadora da cidade. Certo. Dá para fazer um paralelo com a nossa, com o nosso pobre, como, né, o Gessé tá nominando agora o nosso pobre de direita, esse fenômeno do pobre de direita do Brasil, desse neofascismo que está aqui nos assombrando agora? Eu acho que dá. Eu acho que a gente tem que começar por uma pesquisa empírica, que o Gessé faz, né? Eu não faço exatamente essa pesquisa, eu precisaria conhecer melhor, né, a emergência desse fenômeno para falar se é exatamente. Mas eu acho que essa questão do proto-fascismo, né, ela emerge em vários momentos. E o Canguilhem conseguiu mostrar que na França isso era algo que tinha uma força e que era necessário fazer alguma coisa. Tá? A ciência, né, a intelectualidade, a racionalidade científica, ela pode ser pensada como uma ciência burguesa, né, uma mera decorrência, uma teorização daquilo, né, uma cristalização daquilo, ou então pensada como algo que é o que aí já colocando a questão brasileira, né? Os primeiros leitores do Canguilhem pensaram isso no contexto brasileiro durante a ditadura militar, que foram os médicos de posto de saúde, como por exemplo Sérgio Arouca, né, que fez tese nisso, aí já trazendo para a questão brasileira e tentando trazer para essa questão que você está colocando, né? Eu acho que o Canguilhem convida a isso também. Não é só por mais que ele esteja totalmente dentro da racionalidade europeia, né, um filósofo da ciência, da história da ciência, mas não, é muito diferente de outras filosofias da ciência, né, que pensam a ciência como uma constituição que vai abençoar, né? Ele até usava uma frase interessante: é a submissão ao fato, a contemplação do fato, né? Então, os alemães invadiram, é a questão do fato histórico, a gente tem que se submeter a esse fato histórico, né? Como ele tem um texto chamado Hegel na França. Nesse texto, Hegel na França, ele fala que existem alguns filósofos que leem alguns filósofos que leem a ideia da transformação social hegeliana e dizem que é a história, a gente tem que se submeter à história. Se a história culminou no fascismo, ele tem que se submeter a isso. O Canguilhem tem outra concepção, né? Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta do pobre de direita. Quanto mais você fala, mais eu vejo proximidade do Marx com o Canguilhem. Mais eu vejo. Mas antes de entrar nisso, eu acho que seria interessante
quem é Sérgio Arouca, porque o pessoal não tem noção de quem é Sérgio Arouca. Certo. Qual é a relevância desse cara nesse país? Bom, se vocês que estiverem assistindo forem no YouTube e colocarem Sérgio Arouca, tem uma fala dele em que ele aponta, antes da Constituição de 88, uma conferência sobre a saúde no Brasil, eu esqueci o nome, quinta, sexta, tem um número lá, alguma numeração de uma conferência importante sobre a saúde, em que lá ele fala os princípios do que é a saúde para ele, e que depois ele foi o médico, um dos principais responsáveis pelo SUS no Brasil, né? E pelo capítulo sobre o que é saúde, o direito à saúde na Constituição de 88, o direito universal à saúde. Ele trabalhou ele foi aquele que levou isso, um dos principais intelectuais e militantes políticos que fizeram com que o SUS existisse no Brasil, né? E nos anos 70, foi o grupo vinculado a ele que inseriu o Canguilhem no Brasil, traduzindo, publicando o Canguilhem, né? Na medicina. O livro. Não, eu digo, o grupo que trouxe o Canguilhem para o Brasil. Quem trouxe mesmo foi na medicina, o Arouca, quando ele escreve a tese, o Dilema Preventivista, né? Em que ele diz, é um dilema a prevenção da saúde, porque é um dinheiro que não aparece. Você investe em prevenção, né? Em geral se pensa em investir na cura das doenças. Investir em prevenção é um dilema, né? Mas é um dilema que deve ser levado a cabo porque é lá que está a efetiva saúde e o bem-estar da população. Na prevenção, porque a doença é uma decorrência de um determinado modo de vida, no qual está implicado não só o corpo orgânico, mas também se tem lazer, se tem acessibilidade ao transporte da cidade, como é que é a vida, né? E o Canguilhem tem vários outros colegas dele também. Para corroborar isso, eu estava lendo há muito tempo, numa revista inglesa, que 3 fatores determinam a longevidade, né? Bom, se o cara fumou, o que comeu, blá, 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 e, por exemplo, em terceira importância, além dos aspectos biológicos, de como você, tua mãe viveu 100 anos, etc., se teve relação estável de matrimonial, relação coisa, como terceiro elemento tão importante para... Então, quer dizer, a coisa do social, né? Não é uma questão genética só. Não é só genética. Você me fez pensar nos 2 casos dos filósofos que a gente estava falando aqui, né? Porque o Foucault, no fim da vida, quando ele sabe da sua doença, ele começa os 2 últimos cursos dele sobre essa questão do bem viver, né? Do exercício ético. E aí tem o colega dele, que era o parceiro... que morava com ele, né? O companheiro dele, o Daniel Defer, né? Que fala que quando ele escreve esses últimos cursos, ele é como se ele estivesse falando da morte dele, né? E a questão dos muitos parceiros e tudo tem a ver com o adoecimento dele, com a morte dele. Ele faz uma certa reflexão sobre isso, voltando aos antigos, né? Ao mundo romano, sim. Né? O cuidado de si, é o último livro que ele publica em vida, né? E o Canguilhem viveu 91, se eu não me engano, com uma esposa e 2 filhos, um filho é médico também, mas ele também nunca falou muito sobre isso, né? Sobre essa Mas questão. isso é um trunfo, né? Quando você está falando assim, por exemplo, o nosso Brescia, né? 90 anos, aquela relação estável com a dona Vera Cecília. Isso é claro, não é o preponderante, mas é um elemento importante, né? Agora, outra semelhança, já que esclareceu quem é o Arouca, o Marx também dizia que a lógica hegeliana era conservadora. Quer dizer, o Canguilhem está criticando, está dizendo, olha, a aceitação vem da lógica hegeliana. O hegelianismo é conservador, é reacionário, né? Depois transformaram o Hegel num revolucionário, mas... Aí essa eu vou deixar para os hegelianos responder. Porque dá para... Tira esse negócio de cima de mim. Dá para Pai, trazer para cá. afasta de mim lá. esse cálice. Não, mas só para não deixar solta a questão que eu ia falar de colegas, tem acho que é Jorge Friedman o nome dele. Sim. Não é o Milton Friedman. É o Jorge, sim. É o do trabalho. Sim. Critica o Taylorismo já Sim, desde sim. os anos 40. Então o Canguilhem também está atento às condições de organização do mundo no mundo do trabalho, dos operários no mundo do trabalho, dizendo que esse tipo de organização é uma espécie de saúde, demonstração de uma saúde
contra um sintoma das más condições sob as quais os trabalhadores estavam. Mais uma semelhança, porque, pelo que você está contando, o Canguilhem não tinha um projeto acadêmico. Ele era um cara de intervenção. Ele vê o real e ele reflete sobre o real, produz interpretação do real, e não um programa acadêmico. Como querem transformar o Marx com um cara com programa acadêmico, e aí sai um negócio maluco. Concordo. Agora eu fiquei muito curiosa. Como é que você inicia o seu trabalho com os povos indígenas na região da Amazônia? Certo. Aonde é em função da questão do cuidado, da medicina? É por aí? Vamos lá. Aí tem uma questão que é... Só chamar a atenção para os nossos internautas que o professor Caio Souto é professor da UFAM. né? Isso. Então está sediado em Manaus. Universidade exatamente. Federal da Amazônia. Do Amazonas. Do Amazonas. Então, eu tô no norte do Brasil desde 2019. Comecei a trabalhar na Universidade Estadual do Amapá. Eu trabalhei 2 anos. Depois, eu fui para o Amazonas. Trabalhei no Instituto Federal do Amazonas por mais 2 anos. Então, foi 19 e 20 em Macapá, 21, 22 numa pequena cidade próxima de Manaus, chamada Presidente Figueiredo, que não é homenagem a esse, Não? pelo menos eles gostam de dizer, que na verdade é homenagem a um outro Figueiredo, que foi o primeiro governador da província do Amazonas, né? É o que diz a lenda. Dizem que não é o João Batista. da ditadura, é o outro. E depois eu vim para Manaus, a partir de 23, né, de janeiro do ano passado, eu comecei a trabalhar na Universidade Federal do Amazonas. E já logo no início, passei a participar de um programa de pós-graduação chamado Sociedade e Cultura na Amazônia. E depois passei a coordenar esse programa. É um programa antigo, muito importante nos estudos de cultura amazônica. Ele tem desde 98 esse programa, né? Já são quase 700 dissertações e teses defendidas. 700. Quase 200 teses, quase 500 dissertações de mestrado sobre vários temas, todos relacionados à Amazônia, e é um programa interdisciplinar. Então, não tem limitação temática, né? Pode ser de qualquer ciência, mas por ser interdisciplinar, ele tem que cruzar ciências distintas. Não pode ser também só uma abordagem sociológica ou econômica. Tem que cruzar a economia com a antropologia ou a ciência da saúde com... Geralmente cruza com a etnologia, porque tem muitos estudos sobre povos indígenas, mas também tem muitos sobre quilombos na Amazônia, questão urbana da população. Tem milhões de temas, né, nesse programa. E desde que eu entrei nesse programa, comecei a atuar mais diretamente com essas questões amazônicas, embora eu já trabalhasse desde 19, né? Mas aí eu trabalhava com filosofia, ensinava filosofia no curso de filosofia, depois no ensino médio, né? E técnico no Instituto Federal. Na universidade, no programa de pós-graduação, é interessante porque a gente tem atualmente uma turma inteira de 30 alunos de uma cidade que é a cidade conhecida como a mais indígena do Brasil, em números percentuais. São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa com a Colômbia, né, no noroeste amazônico. E tem 23 etnias indígenas nesse município, né? Ou 24, descobriram que tem mais uma. Dessas 23 ou 24 etnias... Qual a população, mais ou menos? Eu não vou saber o número exato da população, mas em números demográficos não é muito alta, né? Porque os povos indígenas têm... Não, mas nessa São Gabriel da Cachoeira... eu não sei exatamente. 20 mil? 20? Talvez um pouquinho mais, uns 40, 50 mil. Eu não sei exatamente. Vou falar errado aqui. Mas não acho que não chega a 100 mil habitantes, né? Mas a diversidade dessa população que, né, para quem enorme. mora em São Paulo, 40 milhões de habitantes, mas a diversidade lá, linguística, cultural, de ritualística, de formas de vida, assim, é uma das maiores que tem no mundo, provavelmente, né? Pensando que a Amazônia como um todo, né, existe uma diversidade de vida e de cultura que é relevante para o mundo. E o que explica essa especificidade de São Gabriel da Cachoeira? O que explica essa quantidade de etnias?
Bom, essas etnias sempre estiveram Não, presentes, né? presente Por na que que elas Amazônia como um todo, por que que elas mas são... por que tantas etnias em São Gabriel da Cachoeira? O território de São Gabriel é grande, né? O município é quase o tamanho de Portugal, Nossa. né? As coisas lá são Então tá explicado. É muito de tu, são grande. coisas de tu. E agora, essas etnias, o que que acontece? Aí tem que entrar no campo da etnologia que eu Tá. comecei a estudar agora. Tá. Então, os antropólogos Tá. que porventura estão assistindo, eu vou falar, tá falando. Assim, eu estudei um pouco essa questão da relação interétnica e por que né, a Amazônia tem uma diversidade tão grande de etnias. Tem várias razões que os antropólogos estudam, né? Uma delas é a necessidade que várias dessas etnias de trocar o marido e a esposa com outra etnia, né? Para fomentar A necessariamente... sobrevivência mesmo? É uma Não, aí tem várias formas de explicar, né? Uma antropologia estruturalista, uma do Levi-Strauss, diz de um jeito, outras... Mas, assim, eles, dentro de uma família, a mulher tem que casar com a do outro, e isso fomenta uma troca cultural, porque a família do outro fala outra língua. Então, a pessoa que nasce... Todo indígena de uma etnia, ele vai ter uma mãe de uma, o pai da outra, o tio da outra, o tio do outro, o tio da outra... E existe Isso uma... ajuda até na pacificação. Né? Existe uma convivência. Então ele fala no mínimo 3 línguas. Já nasce. Já fala várias línguas, conhece. Existe uma festa ritual que acontece em ocasiões específicas, geralmente o casamento ou a morte de alguém importante, em que todas essas etnias se encontram, né? Que é o Dabacuri, é uma festa do Alto Rio Negro, né? Em que todas essas etnias vão, cada uma traz uma coisa, né? Uma que é mais da caça, a outra traz o plantio da mandioca, o outro alguma coisa, e elas se encontram, se reúnem, e aí o anfitrião, né, faz a bebida ritual, o caxiri, que é uma bebida da mandioca e tal, a sua maneira. E aí tem os rituais ali à sua maneira. Quando é na outra família, da outra etnia, isso é um ritual ancestral, milenar, né? Esses povos convivem lá há milhares de anos, né? Muito antes da chegada dos europeus nas Américas, né? Os europeus estão nas Américas há pelo menos 5 séculos, né? E na Amazônia, né, tem pelo menos 5 países diferentes que disputam a Amazônia desde o começo, né? Brasil, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, pelo menos, né? E estão na Amazônia até hoje. Tem uma parte da Amazônia que é a França, né? Guiana Francesa. E no noroeste amazônico, aí a gente tem essa questão da Amazônia brasileira, mas tem etnias que o pai nasceu na Colômbia, migrou. Tem etnias que a maior parte deles estão na Colômbia, os Curipaco, por exemplo. A gente tem um aluno Curipaco no programa, né? E aí a UFAM tem um projeto muito interessante, que tem em outras instituições do Brasil também, que é de licenciatura indígena. Um currículo para graduação, para formar os professores que vão atuar nas aldeias, dentro da cultura lá. E aí tem uma forma de construir o currículo, dentro da cultura, na língua, né? E é feita em loco, essa graduação inteira. Quer dizer, a universidade criou um Dabacuí próprio. Criou um modo de oferecer titulação formal, né, aos indígenas dentro da cultura deles. Aí eles se tornam professores vinculados ao Estado e alguns chegam à pós-graduação. Então a gente tem 30... Aí são seus alunos. Isso, exatamente. 30 dessa turma de São Gabriel que são mestrandos em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, né? Nossa, fascinante. E tem 4 Yanomamis no programa, né? Esses 4, eles vivem nas aldeias, dentro do território indígena Yanomami. Então, e aí eu passei a orientar um deles. Você ficou agora um período lá, né? Exatamente. Aí o que acontece? Teve uma condição lá da seca. A seca do ano passado do Amazonas foi noticiada aí no Brasil, no mundo, foi terrível, né? E no interior do estado, muito pior. Acabou os peixes, a locomoção, tudo chega por barco, né? Acesso fluvial, então diminuiu a mercadoria, Inimaginável, encareceu. né? Amazônia secar. Inimaginável, a Amazônia secar, né? Aquela bacia hidrográfica gigantesca secou. E, sim, sempre teve a estiagem, mas do ano passado foi enorme. A gasolina lá é 20% mais cara que no resto do Brasil.
lá em São Gabriel da Cachoeira. Tá indo para R$8. E é tudo por barco, por gasolina, né? Então, encareceu a vida, dificultou. E esses alunos perderam o acesso e o contato ao curso, os Yanomami, né? Aí eu e mais um professor antropólogo, a gente teve a ideia de ir até eles lá. Vamos ver como é que a gente vai. Aí conseguimos... Como é que é a viagem para chegar lá? Leva 4 dias, da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, que é o município vizinho de São Gabriel, onde está a aldeia deles. Né? Aí foram 4 dias de Santa Isabel. Primeiro levou meses para conseguir todas as autorizações da FUNAI, da comunidade, né? Para conseguir entrar no território indígena. Né? Aí conseguimos as autorizações, tomamos 20 vacinas, não sei o que, e fomos. Aí chegamos lá em Santa Isabel, né? A gente ia pegar um barco, mas aí não tinha o barco e tudo, aí a gente acabou... foi até engraçado. Por um acaso... 3 desses alunos tinham descido até o município para um encontro dos professores indígenas na cidade. E aí foi por acaso que a gente encontrou eles lá. E a gente falou, bom, só que tinha um que não estava, né? E a gente tinha ido até lá para ficar um tempo com eles. Aí ele ofereceu carona na voadeira dele, que é um nome que eles dão para uma embarcação que cabe 6 pessoas, vai todo mundo em pé, sentado, mas... uma condição que não é um barco. Aquele motorzinho aqui, né? Um motorzinho rabeta de 5 HP. E aí a gente foi nessa embarcação até a aldeia, né? Daí 4 dias. Aí foram 4 dias ali. Um dia só para subir a primeira cachoeira. E quando pega o Rio Negro, depois tem um afluente que é o Rio Marauiá, onde eles moram. Quando chega no Rio Marauiá, a gente já tá no território Yanomami. Aí não tem mais comércio, não tem mais... né? Nada que não dá para comprar mais nada, tem que levar tudo que for usar, né? Então a gente fez uma compra de comidas, os enlatados, a coisa para levar, né? E gasolina, água e tudo mais. E depois começamos a subir o Rio Marauiá. Eu escrevi isso num artigo, eu e esse antropólogo. Como que chama o artigo? O artigo é Travessias, como é que é? Marcando caminhos no Rio Marauiá. Travessias entre o Purri e Yanomami, que é a palavra em Yanomami que traduz pensamento, e a ciência Nap. Nap é o branco em Yanomami. Então, travessias possíveis entre o pensamento Yanomami e a ciência ocidental. Você publicou já? Não, ainda não. Eu mandei para uma revista, ainda está em avaliação, a revista de antropologia da USP. Ah, tá. Estamos esperando sair a aprovação para publicar o artigo, né? Deixa eu fazer uma... Não, só queria... Eu fiquei curiosa. Cachoeira mesmo, é isso? Tem 4 cachoeiras até chegar. Toda cachoeira tem que descer da embarcação, Sim. puxar com corda. É bem exaustiva a viagem, né? E eles fazem com uma destreza impressionante. Assim, eles são a concepção de corpo, né? Pensando, aí vem a relação com o canguilhê, a questão de saúde, de corpo, totalmente, né, diferente de um ocidentalizado como eu, né? A longevidade deles, média, assim, você tem ideia? Ela não é muito alta. É baixa, né? Em função das doenças advindas do branco, né? E sempre isso. É uma população que está sofrendo muito com isso. Isso é narrado em vários estudos, mas tem um trabalho maravilhoso do Davi Kopenawa Yanomami, em coautoria com o Bruce Albert, que é um antropólogo francês. Do céu, né? O livro... A Queda do Céu, que é um livro maravilhoso. E lá, ele é um xamã, né? Ele não é dessa mesma região do território Yanomami. Ele é de uma região mais para cima, já em Roraima, né? E daí o mundo Yanomami é muito heterogêneo, tem línguas diferentes, né? Não é uma língua só, são várias. Ele fala outra língua já, né? Tem palavras que são diferentes, né? A palavra espírito é chapiri na língua do Davi. Na língua dos Yanomami, que são nossos mestrandos, é recura. Né? Recura? Recura é o espírito. É o que a gente chama, dá uma tradução também, né? Não é exatamente o que a gente pensa como espírito. Mas eles chamam de recura. Aí tem um ritual. Tem um dos mestrandos, que é o Odorico, Shamatari Yanomami, o nome dele. Esse rapaz, ele está se iniciando para ser um xamã Yanomami, né? Recura. E fazendo o estudo acadêmico. E ele tem consciência perfeitamente de que ele quer ser mestre no mundo Yanomami e no mundo dos brancos.
Dizem lá as más línguas que ele é uma encarnação do Canguilhem, mas isso Olha, Caio, que grave esse momento. O professor Zé Márcio falando em reencarnação já, hein? é porque nós temos uma concepção diferente religiosa, tanto a eu sou Regina quanto kardecista. eu. Ela é kardecista e eu sou fundamentalmente cristão tradicional, né? Mas eu ia te perguntar uma coisa, aproveitando a tua expertise e aproveitando que ele esteve no teu canal. Aliás, o professor Caio Souto tem um canal maravilhoso, Conversações Filosóficas, um dos mais importantes canais no YouTube discutindo filosofia é do Caio Souto. Como é que você vê a visão do nosso amigo Aldo Rebelo sobre a Amazônia, né? Eu estou lembrando que Pô, bela pergunta. Não, porque está começando a crescer isso aqui. O Aldo discutiu o livro dele, Amazônia, no teu canal, né? Uhum. Né? Então, eu queria saber como é que você vê que críticas ou que elogios você faz àquela abordagem. Uhum. Bom, eu acho que o livro do Aldo e o que ele falou no canal, inclusive ele tem ido lá na Amazônia. Direto. Ele tem ido bastante lá. Tá vinculado a um projeto de desenvolvimento que eu vejo como bastante contrário a esse que a UFAM tem tentado promover e alguns intelectuais da sociologia da Amazônia. A gente pode chamar de sociologia clássica da Amazônia. Sim. Ou até talvez uma amazonologia, né, uma ciência da Amazônia, vem constituindo, né, academicamente já há algumas décadas, né? Pelo menos dos anos 70, 80 para cá, né? Eu acho que ele está indo por um caminho muito mais próximo do projeto militar para a Amazônia, né? Dos anos 60, 70. Que a gente sabe os resultados, né? Não é a mesma coisa. Mas eu acho que tem mais relação com isso do que com esse projeto pensando na perspectiva dos povos indígenas, né? E a perspectiva da integração Você está querendo dizer que a abordagem do Aldo, assim, lato sensu, ela privilegia o quesito desenvolvimento, não é? A prioridade maior é desenvolvimento e não necessariamente a questão da preservação dos povos indígenas. Seria isso? Eu acho que sim. Preservação e proteção, Inclusive, né? existem conflitos lá com etnias. Por exemplo, o povo Mura, que não é um povo do Alto Rio Negro, é um povo que está no Baixo Amazonas, mas que estudos arqueológicos mostram que eles viviam em várias regiões da Amazônia. Hoje eles estão, né, como todos os povos indígenas do Brasil, das Américas, com o seu território muito reduzido, né? Existe um conceito dos militares de que ali é um vazio demográfico, né? Não é verdade. A Amazônia nunca foi um vazio demográfico. O que existe na Amazônia é uma forma de vida entre os povos indígenas e a natureza, né? Que a gente chama aqui de natureza. Eles não chamam de natureza. Eles é uma coisa só, né? Exatamente. Essa é uma heterogeneidade que a gente aqui em São Paulo desconhece. Né? O que sobrou aqui dos povos indígenas? Eu sempre que eu volto para São Paulo, eu gosto de visitar a aldeia Tenondé. Como é que é o nome? Tenondé Porã, acho que é assim que chama. No Jaraguá? Tem a do Jaraguá e tem a de Parelheiros. Já fui. Já foi? Já. Eu sempre gosto de ir lá, né? Para visitar o povo Guarani. Sim. Né? Que é um povo indígena. Daqui da região, né? Desse litoral aqui, da onde está São Paulo, né? As cidades litorâneas do São Paulo também. Peruíbe, né? Tem também bastante Guarani. O que tem aqui, né? Tem uma coisa, por exemplo, quando a gente pega a Avenida Bandeirantes e vê os nomes de aldeias indígenas lá, né? É muito sintomático para mim aquilo, porque tudo virou nome de rua, mas a avenida principal é a Avenida dos Bandeirantes. Claro. Né? Que, como a gente sabe historicamente, contribuiu para o extermínio dessas etnias que agora são reduzidas a pequenos nomes de rua. Ó, você sabe uma coisa curiosa? Eu moro na rua Paraguaçu. Embaixo fica a rua Turiaçu, né? Uhum. Toda palavra indígena terminada em açu é com C cedilha. Agora eu pergunto para quem conhece essas ruas, olha as placas. Uhum.
Tá tudo com 2 S. E aí, se você segue a Turiaçu sentido Pompeia, nada contra o Palmeiras, mas não é para aquele trecho da rua mudar de nome. Né? Por quê? Rua Palestra Itália. Eu acho corretíssimo. Né? Eu Rua, acho Rua um Turiaçu. reconhecimento a um dos maiores times da história desse país. Eu sou favorabilíssimo. Devia chamar Avenida Palestra Itália. Só um comentáriozinho para dizer o seguinte, que é a crítica também que um pouco o Aldo faz, é a questão da influência das ONG, principalmente estrangeira, quer dizer, a influência dos estrangeiros, entendeu? Nesse preservacionismo. Posso só ligar isso? Você fez a pergunta que estava na minha mente esperando. Porque eu sou filho de milico, tá certo? E meu pai foi do Correio Aéreo Nacional, então é uma coisa que era a integração do Brasil, né? E eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, de fato, essa ideia sempre foi presente de que a gente ia perder a Amazônia, que ela ia ser ocupada, que tinha um vazio demográfico, que se você não for, se você não ocupar, isso vai para outros países. Quer dizer, sempre teve esse tremendo medo. Aí qual era o complemento? Isso que você colocou, que o Aldo está falando, foi tomado por quem? Não foi pelo Exército, não foi por nós, tomado pelas ONGs estrangeiras. Então, essa birra com as ONGs estrangeiras... Mas na prática foi tomado pelo garimpo, né? Pela criminalidade, pelos traficantes. E aí, eu queria até, ligando a questão do bem-estar, né? O extremo oposto. E um tema que... Mas você concluiu a tua pergunta, não? Não, engata com a tua. Não, mas digo, mas você concluiu a tua pergunta? Concluí. Não, desculpa aí. Não, imagina. É que, como eu sei que a gente já tá, né? Daqui a pouco, ou nós vamos ganhar mais uma... Tem um chorinho, então... Um chorinho. Mas eu não Por podia... isso que eu levantei, é para ter o chorinho. Não podia deixar de perguntar para um filósofo e que tá lá com os Yanomami sobre um ponto que tem me assustado muito, que é a sensação de que a nossa sociedade está completamente anestesiada frente ao horror, né? Então, você até mencionou que o Kingley estava ali na luta, na Segunda Guerra. Nós daqui, e o leigo, passa a ter conhecimento dos horrores da Segunda Guerra muito tempo depois. E quando toma conhecimento, fica estarrecido, chocado, horrorizado. E hoje a gente tem contato com o genocídio Yanomami, que é nosso, está aqui, do nosso povo, né? Ou no Oriente Médio, com os palestinos em Gaza, e a sensação que a gente tem é que há uma normalização do horror, né? As pessoas não se chocam mais. Tô de acordo. Né? Eu acho que isso é uma das razões que explica o governo anterior que a gente teve. Né? Que foi um período em que esse avanço da mineração em terra indígena do garimpo foi muito grande, né? É como se ele tivesse dado um passe livre, assim, né? Facilitou a entrada, porque o território Yanomami é um território... Então, vou falar um pouquinho do que eu sei sobre o povo Yanomami, que eu comecei a estudar, mas eu também não é minha especialidade, né? Não, comecei a estudar já tem 1 ano e meio, mas sempre tem outros estudiosos que vão falar com mais propriedade, né? O povo Yanomami, ele vive num território de difícil acesso, né? Porque é um território, dizem alguns estudos de arqueologia, que eles, antes de descerem até o Rio Negro, eles estavam predominantemente nas terras altas da Venezuela. A Venezuela é um platô e que eles habitariam predominantemente aquela região. E que por conta do garimpo na Venezuela, eles foram forçados a se deslocando em direção aos grandes rios da bacia amazônica, né? Que é ao nível do mar ali. Então eles viviam numa região mais alta e foram descendo, né, para essa região. E eles têm uma forma diferente dos outros, né? A sua pergunta sobre a diversidade étnica, eu falei, tem alguns que são exogâmicos, linguísticos, né? Então tem que casar com outra... o homem casa com a mulher de outra etnia, de outra língua, né? No caso do Yanomami, não. O Yanomami,
ele é endogâmico. Os Yanomami casam entre si, né? Tradicionalmente, tem exceções, mas a maior parte dos Yanomami casa sempre com outro Yanomami, né? E aí eles constroem uma casa coletiva, que chama Chapono na língua Yanomami, né? E convivem ali várias famílias, cerca de 200, 300 pessoas por Chapono. Quando ele começa a crescer, chega um momento, em geral, que ele se divide, né? Então é um fluxo, e ele se divide, aqueles que fazem a divisão, constroem outro Chapono numa outra região ali próxima e tal. Então, ao longo dos séculos, né, por conta disso, eles foram descendo lá da região da Alta Venezuela, foram chegando até o Alto Rio Negro, e hoje eles estão desde a Venezuela até Roraima e Amazonas, né? 2 municípios, Santa Isabel e São Gabriel. É bem grande o território Yanomami, né? E lá para cima é muito difícil chegar por transporte fluvial. Transporte fluvial facilita muito o acesso no Alto Rio Negro. Tem grandes afluentes do Rio Negro ali na região de São Gabriel. Mas na terra indígena Yanomami, não, né? São igarapés de difícil acesso, com cachoeira, seca numa parte do ano. Então a maior parte dos caminhos é Caminhada mesmo. caminhada dentro da floresta fechada. Só que o Bolsonaro abriu o território aéreo. Então descia de helicóptero, né? Descia de helicóptero e transformava aquilo num campo de garimpo. E aí é terra arrasada mesmo, aquela imagem que a gente vê, né? Exato, mas como é que chegou lá? Não chegou por barco, por estrada, chega de helicóptero. Aí é rápido, né? Desce de helicóptero, faz. Então foi isso, esse que foi o problema do agravamento da crise do povo Yanomami. É porque, teoricamente, você tem o controle do espaço aéreo, né? Isso, o Estado brasileiro tem o controle. Se o Estado abre o né? Aqui agora pode pousar helicóptero. Tem uma história que as Forças Armadas ajudaram nisso, né? São cúmplices nesse negócio. Ativamente. Aí tem aquela coisa, né? A gente falar tem que provar, né? Mas tem indícios. Bom, Talvez a Polícia Federal nos depois que o ajude General agora, né? Braga estudou, eventualmente, mandar matar, dá pra esperar qualquer coisa, né? Se for verdade isso, né? Dá pra esperar qualquer coisa, tá certo? É uma região que, assim, aos olhos do mercado, é muito rica em minérios. Uhum. Né? Então, vamos explorar. A população que Aos vive olhos lá, do assim, mercado, não. Mas- Ela é muito rica em minério. mas é que aos olhos da perspectiva de um Yanomami, Aham. é outra coisa. É outra coisa. Né? O rio não é A riqueza uma fonte é a de mata minério. em pé, né? É É a floresta em pé. Inclusive, não sei se todos estão familiarizados com essa ideia, né, da ecologia e da antropologia, de que toda a floresta amazônica é produto e resultado de manejo, né, humano. Então, aquela ideia que se tem, de que aquilo é natureza, e depois os povos indígenas foram para lá e habitam lá. Não, é o resultado de um ecossistema integrado entre o ser humano que está lá, né? As árvores estão lá, foram colocadas, ou foram deslocadas, foram plantadas. A diversidade, a biodiversidade é correlata da diversidade étnica e social. Isso é a Amazônia, né? É um patrimônio do planeta. Lá foi onde aconteceu isso no planeta. Não tem outro lugar em que tem essa Isso é mesma muito diversidade. Marx. Hum? Isso é muito Marx. Por quê, professor? Porque é essa interação, quer dizer, não tem nada que Deus criou, quer dizer, Isso. é a interação do homem com a natureza que vai Não criando está a nos natureza. registros, mas Marx passou 6 meses em Manaus. Respondi a questão? Muito. Não, fome não. As ONGs. As ONGs. Bom, aí eu vou chamar a atenção para uma questão, que é de qual perspectiva essa internacionalização inevitável deve ser pensada? Porque o Aldo também não pensa que não deve haver uma internacionalização, mas o povo indígena pensa a partir de outra perspectiva, né? A relação com as ONGs, por exemplo, né? É um pouco delicado falar isso. Também tem que ir no caso empírico, caso a caso. Quais ONGs ele está falando? É isso que eu ia falar. Né? Não pode pôr todo mundo na mesma Qual é essa bacia, ONG né? da qual ele está falando? Eu vi ele falando contra a COP30 em Belém, por exemplo. Sim. Né? A COP30 em Belém é um resultado histórico de uma conquista acadêmica também. A UFPA é uma universidade que se estruturou por décadas. Tem hoje um ecossistema de pós-graduação mais relevantes do país todo, né?
Tem programas de excelência lá, nota 7, que é a máxima da CAPES, por exemplo, na UFPA. A UFAM ainda não chegou a ter um programa nota 7. Tem o INPA, que é um outro Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus, que tem um programa de ecologia nota 7. A UFAM não tem nenhum programa ainda nota 7. A UFPA tem um programa lá que chama PPG Desenvolvimento Sustentável no Trópico Úmido, né? PPG DSTU. Nota 7, nota máxima da CAPES. Interdisciplinar, que pesquisas. Então a COP vai ter relação com o ambiente acadêmico, não é só um palco para... Geopolítica. Isso, das ONGs irem lá falar e tudo mais, né? E isso também é uma questão do que os militares falam, que a Amazônia vai ser vendida para as ONGs. Isso está desde o... Isso sempre foi. Agora, tem uma coisa, acho que foi nos anos 80, uma aluna era do Conselho Missionário Indígena, né? E estava criticando, eu falei, ué, você levar a palavra de Cristo, para mim você é tão invasora quanto qualquer outro, você está reclamando do quê? Né? Não tem diferença de vocês levarem a palavra de Cristo para os indígenas do garimpo que vai lá, ilegal. Para mim é a mesma coisa. Você está destruindo. É uma violência, né? Mas é para Deus não. Quer dizer, então para com essa hipocrisia, né, que vocês são igualmente invasores. A menina levantou e saiu da sala indignada. Mas isso é muito interessante. Isso aí tem uma questão que é até materialista, já essa análise. Vê o que você acha disso. Tem um antropólogo, João Antônio Kelly, se eu não me engano o nome dele. Ele tem um texto sobre a pacificação do branco. Como é que o indígena pacifica o branco? Invertendo a lógica de que o branco vai pacificar o índio, né? Índio, né, que é um conceito em desuso, né, que foi criado no século 17, 18 para se referir ao que hoje é melhor concebido como povos indígenas, mas os povos também indígenas, cada um talvez prefira chamar pelo seu etnônimo, né? Que é o Yanomami, diz que ele é Yanomami, o outro diz que é Tucano, o outro diz que é Baniwa. Não é... Eles têm uma outra concepção do que é a universalidade do humano também, né? Mas aí... Um é tucano, outro é petista. Pois é. Tem um aí que... Bom, deixa pra lá. Mas a questão que eu ia colocar é assim... eu penso sempre a inversão da perspectiva. Existem povos que instrumentalizam a ação missionária a seu favor. Né? Pode acontecer. Sim. Como? Né? Tirou da minha boca. Por exemplo, quando um indígena se torna padre, né? Porra. Aí ele vai disputar o poder eclesiástico local com os outros e isso vai começar a incomodar. Mas ele, acessando esse local de poder, né? Ele vai vivenciar a experiência cristã de uma outra perspectiva. Não é a mesma perspectiva de um cristão. Então, se ele está falando que a crença dele é em Cristo, tem que prestar atenção à perspectiva da vivência, né? Porque ele vai fazer o ritual. O ritual é diferente. Ele vai manter... E, às vezes, essa comunidade que instrumentaliza é o pacificando o branco, né, que o Antônio Kelly chama. Essa vivência dessa comunidade, às vezes, ela... tira de uma certa vulnerabilidade aquela população que o povo do outro lado do rio, que não tem aquela vivência, às vezes não tem. Então, às vezes, esses conflitos começam a acontecer, né? Nessa infinita diversidade da Amazônia, a interação com as missões também é muito complexa. Né? Aí eu traço um pouco para o Foucault, a questão de que o poder e a resistência são um par complementar. Né? Não tem uma resistência pura e profunda e imaculada, né? Às vezes a resistência ela se faz instrumentalizando a ação. Pode ser o Estado também, porque quando o Estado escolariza e oferece titulação, né? Será que isso é pensando, não, mas isso não é indígena, eles não têm titulação acadêmica no mundo indígena, mas muitos indígenas preferem ter a titulação acadêmica e falarem enquanto doutores antropólogos para fortalecer a luta lá no Chapono, na comunidade deles, de uma forma que a gente aqui não é capaz de entender tão facilmente. Que ele tá... Há um boato aí de que o próximo Papa pode ser Yanomami. Aí. Mas pegou a questão. Quando eles vão na política, né? Agora a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, que agora passou a estar acima da FUNAI, que passa a ter uma presidente indígena, né? Então a estruturação
dentro do Estado, do movimento indígena, começa a acontecer e eles começam a protagonizar. Muitos estão querendo virar deputados, parlamentares, a prefeita de São Gabriel é indígena. Então isso é uma instrumentalização também. Mas é claro, o jogo político não se esgota porque agora eu tenho um padre indígena, um deputado indígena, uma ministra indígena. A luta continua, né? No movimento indígena também, né? Mas isso não descaracteriza, não tira... Então, eu acho que não, porque da perspectiva indígena, aquilo faz um outro sentido diferente do que é para nós. Porque, eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Não, você tá, mas eu não estou concordando, estou achando que... Porque, de fato, você está mudando aquilo. Quer dizer, Certo. você está... Sim, transformando. Mas essa ideia de transformação social, né? Ela é correlata desses povos e de todos os povos humanos. Não tem povo humano puro. Todos são resultado de uma transformação. Sim. Né? Porque na antropologia nascente do século XIX e depois em algumas tendências do século XX, achava-se que quando se construiu o conceito de aculturação, que hoje é né, não se pode falar essa palavra para um antropólogo, né? Ele vai te destruir. Não, mas porque aculturar alguém parece que ela perdeu a cultura, né? Quando a cultura é sempre o resultado de uma transformação e de uma interação entre diversos povos, humanos e não humanos, com a natureza. Como se fosse um pote vazio que você vai lá e... Né? Isso, que aí dá a impressão de que o indígena ele tem que ser preservado, porque senão não é isso a questão. A questão é que... O que eu tenho medo é que isso, de uma certa forma, legitima a invasão bolsonarista. É por isso que o protagonismo e a perspectiva tem que ser dos povos indígenas, com relação aos seus territórios. Como é que você garante isso? Como é que você garante Então, isso? é por isso que eles estão tentando se articular com a política local, nacional e internacional. Muitas vezes com as ONGs, né? Muitas vezes com algumas ONGs. E até porque tem organizações indígenas que são ONGs também. No Rio Negro tem a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRNE, que compreende tanto o município de São Gabriel da Cachoeira quanto Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, que são outros 2 municípios imensos também. Isso é o chamado Alto Rio Negro brasileiro, né? Tem uma federação indígena. Essa federação compreende essas 23, 24 etnias. Todas estão representadas lá. Cada uma delas tem a sua associação, com CNPJ, com reunião. Nessas reuniões decide quem vai ser o tesoureiro, o diretor, tudo dentro da comunidade indígena, né? E daí elas elegem o presidente da FOIRNE. É uma ONG, né? Só que é uma ONG, não é uma ONG internacional, é uma ONG indígena, uma organização não governamental. Mas muitas vezes tem mais força que a FUNAI local, essa ONG. Sim, faz sentido. Mas aí, Caio, eu acho que você está abrindo brecha para aquilo que você começou criticando, que é o Aldo. Mas é que é um movimento, assim, de uma preservação plena. Tem os povos isolados também, né? Os povos isolados são aqueles que não querem, que já se tentou, as missões já tentaram, já foram lá, o Estado já tentou, e eles recusam. E tem que também respeitar. Dentro do território Yanomami, tem Yanomamis que não tem contato com os outros Yanomami, que são os Yanomami isolados também. E isso acontece com outros povos também, né? Aí disso advém diversos estudos. Eu entendo a sua questão. Tem uma corrente... É legítima, não é uma provocação, um questionamento solerte, não. É, de fato, a minha cabeça... Tem alguns antropólogos que defendem que há um fortalecimento da comunidade indígena quando ela acessa essas instituições políticas, né? Seja da igreja, seja do Estado. Porque, no fundo, você está dizendo o seguinte, a ideia de progresso, né? Quer dizer, você está legitimando a ideia de progresso. Então, mas eu não sou desses antropólogos que defendem isso irrestritamente, né? Eu acho que tem que fazer uma crítica, eu concordo, que você está levantando uma questão crítica, polêmica, né? Mas muitas vezes, dentro da perspectiva, a partir de uma perspectiva do povo que está lutando pela defesa do seu território, que é fundamental.
para mim, isso está muito claro hoje para mim, trabalhando com os povos indígenas. O mais importante é o território. É a prioridade zero deles. Né? É o território. Porque é a vida, né? Tudo deriva disso, do território. Né? E se você passear de carro ou de lancha, se você puder ir, ou de barco, ou sobrevoar alguma região do Brasil, onde tem terra demarcada, tem diversidade, tem animais, tem milhares. Onde não tem, invariavelmente é monocultura. Né? Isso é fato. E aí agora é a queimada, né? A queimada que limpa. Para aumentar a monocultura. Eu estava lembrando aqui, eu esqueci o primeiro nome dele, o pai da Chai Suruí, o Suruí pai. Ele foi atrás do Google, né, em Nova York, e aí ele conseguiu acesso à internet no território deles, porque ele percebeu que se eles monitorassem a proteção do território e mandassem as informações via satélite, usando toda a estrutura do Google, ele foi lá bater na porta, pedir parceria, faz tempo isso. Isso. A filha hoje que ficou super famosa também, né? A Chai. É Chai, acho que fala, né? Não sei. E até eu sei que ela tinha uma coluna na Folha. Acho que ainda tem. Mas, enfim, você vê, a lógica é, de novo, a proteção e preservação. Então, qualquer coisa que acontecesse ali, se caísse uma árvore, eles já marcavam no satélite, e eles é que dominam aquele ambiente, né? Eles que conseguem trafegar em todo o território e comunicar mais rápido também, porque também tem isso, né? A minha conclusão é: eu continuo ignorante quanto antes. Né? Porque, de fato, não tem coisas definidas, né? Não. Tem que lidar com essa coisa cinzenta, sombria, que você não... Se eu puder tentar arriscar uma síntese. Não, você já me colocou aqui, Não, né? deixa ele dar assim. Não, só. sim, não. Eu quero dizer o seguinte, que esse debate, você reforçou a minha questão. Eu hoje sou menos ignorante do que era antes, tá? Eu continuo ignorante, mas eu consigo perceber outras dimensões, outras coisas que eu não percebia. Uhum. Assim, tentando onde eu tô hoje, né? Questão da formação filosófica, é mais a questão mais etnológica e pensando no contexto amazônico, trazendo o Canguilhem também para isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar uma ciência da Amazônia, né? Que não seja nem só uma ciência da natureza, porque aí a gente tem modelos na climatologia, na ecologia, que pensam a Amazônia como um bioma, né? Natureza. Tem limites esse pensamento. É importante para mostrar que as queimadas, que, né, a seca e tudo mais e tal. Mas de qual perspectiva essa ciência é feita? Isso a ciência do clima não vai colocar, essa perspectiva. Então é preciso implicar uma perspectiva valorativa. É preciso das ciências humanas agora, da etnologia, que pensa esses povos, essa diversidade, e a relação dessa diversidade com a questão da natureza, da ciência do clima. Isso é uma ciência, é um conjunto interdisciplinar, científico, pluricientífico da Amazônia, que a gente pode chamar, arriscando aqui um termo, amazonologia, né? Uma ciência da Amazônia. Eu acho que a gente tem que pensar isso de uma perspectiva histórica, né? E é um outro artigo que eu estou para publicar, que é uma espécie de... É uma leitura crítica que eu tento fazer de um livro famoso lá na UFAM, de uma professora falecida, chamada Neide Gondim, que se chama A Invenção da Amazônia. Aí eu fiz uma leitura desse texto, né? Ela faz uma história da construção do imaginário europeu e depois ocidental e até brasileiro da Amazônia, começando no Montaigne, lá no Renascimento, né? Passando pelo século XVII e XVIII, com a expansão colonial e com a submissão dos povos amazônicos à condição do índio, que é o termo que se criou para desqualificar, né? Não tem alma e tudo mais, e exterminar, escravizar. E depois, no século XIX, vai ter uma ressignificação disso, com o surgimento da antropologia, que vai tentar dar voz a esses povos, né? E com a literatura. Aí a literatura vai dar... Aí ela analisa o Júlio Verne, que tem um livro chamado A Jangada, que ela é uma espécie de alegoria do que é a Amazônia no imaginário europeu, né? Um lugar com bichos grandes, um lugar enorme, um paraíso e um inferno na terra, né? É o Júlio Verne. E isso chega até os autores brasileiros, os primeiros a falar da Amazônia. O Euclides da Cunha, que morreu com o projeto de escrever
os sertões amazônicos, né? Ele morreu numa expedição, e adoeceu numa expedição lá no Acre, né? E depois que ele queria escrever a cabanagem como sendo uma guerra, uma batalha épica brasileira maior do que a do Antônio Conselheiro, e de fato foi, né? E escreve o Paraíso Perdido, né? Que é sobre a Amazônia. E o Alberto Rangel, O Inferno Verde. Então a ideia do inferno e do paraíso, né? A Amazônia como inferno e paraíso na Terra, ela perdura. Esse é o texto da Neide Gondim. Eu acho que dá para refinar, porque ela é uma autora da literatura, né? Ela é da letras e é uma grande analítica de textos literários e fez um livro importante sobre a Amazônia. Mas a gente pode incorporar elementos aí sobre a questão científica também, né? E isso pode ser uma perspectiva para pensar o Brasil, uma interpretação do Brasil a partir da perspectiva amazônica e o planeta com todas as questões hoje que estão em jogo. Esse é o mérito que eu vejo no esforço do Aldo Rebelo. Quer dizer, pensar, você pode criticar ou não, tudo bem, mas pensar a Amazônia do ponto de vista de qual o potencial que a Amazônia pode trazer para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eu acho que esse esforço é válido, né? Eu acho. Senhores, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Maravilhosa participação. Eu ainda fiquei com uma lista de perguntas aqui, mas vai ficar para... Você precisa voltar. Está previsto uma volta tua para São Paulo? Março? Ainda não sei dizer. Março, abril? Eu volto para Manaus dia 28. 28, E no ano que vem ainda não sei. Nós vamos combinar para você voltar, né? Aqui, Eu acho ótimo. Urgente, março, abril ou maio, né? E muito obrigado, Caio. Nós sabíamos que ia ser muito bom, né? Mas ainda agradeço. superou a nossa expectativa, né? Aprendimos um monte de coisa aqui. Regina. Acho que depois a gente vai fazer a relação de toda a bibliografia que você foi sugerindo. Vamos ver se cabe, né, na descrição do vídeo, né, Luizinho? Se couber, a gente põe. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado. Que agradeço. Estou à disposição. Foi muito legal.